Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje nosso Café com Política é com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira. Vereador, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Agradeço o convite, estou sempre à disposição. Vereador, vamos começar falando, é inevitável, né? A gente teve uma mudança ali na Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Fuad faleceu e agora o Álvaro Damião, que estava assumindo interinamente, assumiu a Prefeitura. Já dá para sentir uma diferença ali da gestão, da forma até de negociar ali da gestão Fuad com o Damião? Olha, não tem muita diferença. Eu acho que o prefeito Álvaro Damião tem cumprido aquilo que estava no plano de governo do Fuad, que inclusive eu apoiei, né, fiz campanha. Então ele tem cumprido isso, então não tem mudado muita coisa. É claro que tem um perfil novo na liderança da cidade, né, o Álvaro Damião tem um secretário de governo novo e está sendo feita assim, uma acomodação, um arranjo com os vereadores, mas tem evoluído muito bem. Sobre questões ali na Câmara Municipal, o senhor recentemente votou ali junto com a Prefeitura, o senhor foi vice-líder ali de governo da Prefeitura, o senhor votou diferente da Prefeitura e teve algum mal-estar ali no partido? Como que está a situação do senhor com o PV hoje? Olha, para mim a questão de eleição de mesa, Letícia, são águas passadas, sabe? Faz parte do processo, é o que aconteceu e a gente agora tem que cuidar da cidade de Belo Horizonte. No PV eu estou suspenso, estou respondendo um processo disciplinar e estou no prazo de defesa que eu vou apresentar até metade do mês de maio, né? Então essa é a minha situação hoje no PV, mas não tem mágoa de ninguém, é o processo de eleição, ele é conturbado mesmo, e vida que segue agora eu vou provar que não tem nenhuma infidelidade partidária nas ações que eu fiz durante esse processo. Eu ia perguntar isso, porque o senhor não votou junto, corre algum risco do senhor perder o mandato? Como que funciona esse processo agora? Não tem risco nenhum de perder mandato, né? O máximo que pode acontecer é o partido me expulsar do partido, mas eu não quero ser expulso, vou provar que eu não cometi infidelidade partidária, tanto é que o PV está na base do prefeito Álvaro, eu estou na base do prefeito Álvaro Damião e vamos cuidar de Belo Horizonte. Muito naquela época se falou, até chegou a falar assim que o senhor saiu de grupos ali de WhatsApp, que o senhor fazia parte ali da ala da esquerda, né? E o Juliano Lopes, o grupo conhecido como Familiar, se coloca ali como centro-direito. O senhor acha que fica confuso ali para a cabeça do eleitor ou quem acompanha? O senhor está junto agora com esse grupo? A gente pode falar que o senhor agora faz parte desse grupo da Familiar? Sim, faço parte do grupo da Familiar, um privilégio estar lá. Mas, Letícia, não vão colar em mim a polarização política. O meu perfil é um perfil de resultado, de resolver problemas que chegam para mim. Tá? Então, assim, ideologicamente, eu continuo atuando da forma que eu sempre atuei. Tanto é que os últimos projetos ideológicos colocados em votação, eu votei junto com os demais partidos de esquerda. Votei contra um projeto da vereadora Flávia Borja, que era o projeto colocando a Bíblia nas escolas como recurso paradidático. Votei contra o projeto do PL, que tratava de métodos contraceptivos naturais. Né? Assinei uma moção de apoio contra a cassação do deputado federal Glauber Braga, do PSOL. Então, todas as minhas votações na Câmara Municipal são coerentes com a ideologia de centro-esquerda que eu defendo e do meu partido. Agora, fazer parte de um grupo político é essencial para quem quer crescer politicamente e, principalmente no meu caso, resolver os problemas das pessoas que me procuram. Agora, colar polarização política em mim não vão colar porque eu não vou conseguir atender as pessoas que me elegeram, porque as pessoas que me elegeram, a sua grande maioria, elas não estão querendo saber do Lula e do Bolsonaro. Elas estão querendo saber da rua dela, que está faltando infraestrutura, do posto de saúde, que a consulta dela está demorando muito tempo, do ônibus, que é péssimo na nossa cidade. Então, eu sou vereador de resultado. Polarização, na hora de votar, eu tenho que votar. E vou manter a coerência como eu tenho mantido, é só acompanhar as votações. Mas colar polarização política em mim na Câmara, não vão colar, não. Eu ia até perguntar isso, quais são os acordos ali do senhor fazer parte desse grupo, se tem alguma obrigatoriedade, porque grande parte desse grupo defende ali pautas de costume, ideológico, se tem algum acordo em relação a isso, as suas votações. Nenhum acordo. Vou te dar um exemplo que aconteceu para a Familiar fazer parte da base de apoio do Álvaro Damião. Foi feita uma reunião entre os 9 vereadores que compõem esse grupo hoje, eu e mais 8, e a decisão ficou para nós decidirmos se iríamos fazer ser base de apoio ao prefeito Álvaro Damião ou não.
Foi uma decisão democrática, eu até me surpreendi, assim, eu achei que teria algum direcionamento, mas não. O secretário Marcelo Aires disse, a decisão é de vocês, eu não preciso estar em base de prefeitura. Agora, se vocês, vereadores, acharem que é importante para o mandato de vocês, a decisão é de vocês. E nem foi maioria, viu? Foi 7-2. E mesmo assim, os dois vereadores que votaram, que entendiam que não seria o momento, estão acompanhando, e agora, como é um grupo político, o grupo, perante a prefeitura, vai atuar unificado, como base, como tem que ser. Tá? Então, só para você ter uma ideia, até essa decisão foi colocada para a gente, vereador, decidir. E as minhas votações, as votações que eu tenho, e todos os demais vereadores são livres para votar. Tanto é, repito, já votei contra um projeto de uma vereadora que faz parte do grupo da família Aro. Né? Então, assim, mantendo a minha coerência ideológica. Se fosse para eu ter que mudar o meu pensamento, eu não estaria nesse grupo. Eu ia perguntar como que tem sido a experiência de estar nesse grupo, se era o que o senhor esperava. Olha, a experiência tem sido excelente. Volto a dizer, eu sou um vereador de resultado. Eu tenho demanda para resolver com a CEMIG, com a Copasa, que são órgãos do governo do Estado. Eu preciso do secretário de governo do Estado de Minas Gerais para me ajudar com essas demandas, para atender o que importa, que são as pessoas que me procuram. E assim é um grupo muito grande, que tem uma articulação muito grande, por isso que eu digo que estar lá é um privilégio, porque eu tenho possibilidades de ampliar a minha atuação para resolver problemas das pessoas. Então estar neste grupo hoje, volto a dizer, tem sido um privilégio e tem sido muito tranquilo. Apesar de ter, em alguma medida, causado algum impacto, alguma celeuma em relação a isso, e faz parte do processo, mas é justamente para resolver problema. E o grupo tem me ajudado muito. Eu ia perguntar, o que pesou para essa escolha ali de grupo foi a questão ali da estrutura? O que pesou para o senhor escolher esse grupo? Politicamente, é um grupo muito forte, sabe, que ajuda muito, e não é de agora. Antes de eu estar formalmente fazendo parte desse grupo, vamos voltar na gestão FUAD. O secretário de governo era o secretário Castellanato, que é da família Aro, e eu era vice-líder de governo do FUAD. Então, eu já tenho uma parceria já de mais de 2 anos. É um grupo que cumpre acordo, que pesou, que fez a diferença e pesou para eu estar nesse grupo, porque é um grupo que cumpre acordo. Mesmo antes de toda a celeuma da eleição da mesa diretora, esse grupo sempre cumpriu acordo comigo. Sempre teve palavra ali dada, ao contrário de outros grupos, que fala na frente e depois vota diferente, esse grupo nunca descumpriu a palavra comigo. Então pesou muito para a gente que precisa entregar resultado, precisa resolver o problema das pessoas, a gente está num lugar onde as pessoas têm palavra. Então isso é o que pesou. Na última legislatura, a prefeitura tinha um grupo, né? Um grupo ali da base. Quando o senhor fala de grupos que não cumpriam palavra, seriam esse? Não, o grupo na legislatura passada, o fiel ali do FUAD eram uns 14 vereadores, eu mais 13, né? O grupo mais forte ali, que a gente sofreu muito naquela Câmara Municipal, depois que o grupo da família Aro se somou, aí a governabilidade do FUAD garantiu. Então aquele grupo ali era um grupo muito bom, muitos vereadores foram reeleitos, continuam sendo grupos, mas com a nova legislatura fragmentou e é normal que os vereadores então vão se reposicionando e buscando grupos, né? Então eu preferi fazer parte do grupo da família Aro, justamente por causa desse histórico, desde a gestão FUAD, de cumprir acordo. E isso é muito importante na política, Letícia, cumprir acordo. E é por isso que quando eu dei a palavra na eleição da mesa diretora, eu não voltei atrás. Eu sei que isso faz diferença. Hoje eu estou tranquilo, não mudei de lado, né, em relação ao voto que eu tinha me comprometido, não fiz nada sem conversar com ninguém e estou tranquilo dentro da Câmara de cabeça erguida. Imagina se eu mudo de voto por causa de pressão. Hoje eu estaria mal na Câmara, sem lugar. Aquele ali é um vereador que não tem palavra. E lá na Câmara os vereadores sabem. Comigo, palavra dada também é cumprida. O senhor falou muito de ser um vereador ali de resultados, né, de não pegar essa pecha ali da polarização. Mas a gente vê que na Câmara hoje, muitos dos assuntos e das pautas ali estão polarizadas. Como que o senhor vê esse debate ali? Se isso atrapalha ali as discussões da cidade? Como que você vê esse debate polarizado na Câmara Municipal? Olha, a Câmara, Letícia, os projetos ainda estão chegando, né? A legislatura começou, os vereadores estão protocolando seus projetos e eles ainda vão chegar no plenário. Os projetos da polarização, os projetos ideológicos, eles acabam tramitando muito mais rápido,
porque ele não precisa de ouvir ninguém. Ele vai passando de comissão, chega no plenário. Alguns desses projetos sequer passaram em comissões, porque eram recursos, eram datas comemorativas que não passam por várias comissões e acabaram chegando no plenário por causa de recursos. Agora, os projetos de resultado, aqueles que vão realmente criar uma política pública na cidade, fortalecer uma política pública, eles demoram mais tempo, porque você tem que ouvir mais gente, você tem que fazer audiência pública, você tem que ir lá fazer uma visita técnica, você tem que ouvir um órgão da prefeitura, eles acabam demorando mais tempo para chegar no plenário. Então é por isso que nesse primeiro momento esses projetos ideológicos têm tomado ali conta da pauta do plenário. Mas assim, não são todos os vereadores, são uma meia dúzia de vereadores que estão ali discutindo. Os demais, Letícia, nem na Câmara estão indo, estão votando remotamente, porque estão lá na base, porque a maioria dos vereadores tem uma base eleitoral e estão lá na rua, conversando com as pessoas, tentando resolver os problemas. Então é por isso que está acontecendo. Eu acredito que com o passar dos meses, talvez no segundo semestre, nós vamos ver projetos mais estruturantes, seja da prefeitura ou dos vereadores, chegando no plenário e a gente podendo fazer um debate daquilo que, na minha opinião, respeitando os outros vereadores, é o que realmente importa. São os problemas reais da cidade. A gente é vereador. A gente não pode transformar a Câmara Municipal num Congresso Nacional. Muitos desses projetos estão discutindo Brasília. E a gente está deixando de discutir a cidade de Belo Horizonte, sabe? Mas faz parte do processo, né? Os vereadores têm direito de apresentar e defender aquilo que acreditam, foram eleitos para isso, a gente respeita, mas eu acho que a gente está perdendo muito tempo discutindo Brasília e Belo Horizonte está deixado de lado. Falando de projetos, o senhor pediu, nesses últimos dias, 2 pedidos de informação à prefeitura sobre obras ali na bacia de contenção das enchentes de Venda Nova. Qual que é o problema ali de dificuldade da prefeitura em relação e como que está essa situação lá? É isso que a gente quer saber, né, Letícia? Mas eu moro no Céu Azul, eu moro em Venda Nova. É muito complicado a gente estar vereador e ver os mesmos problemas todos os anos e a coisa não avançar. Então a gente precisa saber qual que é o problema, por que demora tanto? Porque as pessoas estão tendo prejuízos materiais, tem mortes. Esse ano em Venda Nova não aconteceu, mas aconteceu no Barreiro, né? Um adolescente morreu agora recentemente. Agora foi criada uma comissão especial para tratar das enchentes. Eu faço parte, sou relator. A gente vai fiscalizar cada ponto de alagamento, cada área de risco na cidade, sabe? Para que na próximo período de chuva a gente possa ali cobrar da prefeitura, pelo menos mitigar no curto prazo, que já é o próximo período de chuva, esses problemas de enchentes, que as obras estão acontecendo, mas as enchentes não param. Se eu não me engano, no final do ano passado foi aprovada uma série de empréstimos, né, que alguns deles tinham finalidade justamente sobre essa questão de enchente. Não sei se o senhor sabe em que pé que anda isso. A prefeitura está fazendo os contratos, né, com o financiador para poder executar. Tem recurso, por exemplo, a Vila do Índio em Venda Nova. Tem que desapropriar uma série de famílias, retirar de área de risco, fazer intervenções e obras, né? Então a gente, nessa comissão, vamos cobrar da prefeitura uma agilidade. Uma agilidade, porque não pode ficar do jeito que está. Esse problema tem que ser tratado com prioridade na nossa avaliação. Hoje, na avaliação do senhor, qual que é o principal problema de Belo Horizonte? Olha, eu acho que o principal problema de Belo Horizonte hoje é transporte público. Sabe, hoje eu acho que esse é o principal problema. Mas não podemos deixar de... Aí já tem um ranking, né? Aí é o ranking do Wagner. Eu entendo que transporte público é o principal problema hoje, e eu acho que depois as pessoas em situação de rua. Está muito complicado. E a gente precisa encontrar uma solução, ter um grupo de trabalho com especialistas, com todo mundo, sabe? Tentar sugerir isso na Câmara para que a gente possa reunir as pessoas que pensam essa cidade com boa vontade. Aí não dá para fazer um debate polarizado, porque senão o problema não é resolvido. Então acho que esse seria um segundo problema. Acompanhado aí como terceiro, eu vou elencar segurança. Acho que segurança pública precisa ser tratado como um problema da cidade também. Não dá para terceirizar para o governo do estado, não dá para terceirizar para o governo federal. Acho que a prefeitura tem instrumentos, tem a guarda municipal, precisa fortalecer essas ações, porque hoje escureceu, você tem que ter cuidado na cidade. Durante o dia também você não pode usar o celular, que passa alguém correndo e rouba seu celular. Então assim, é muito problema. Dentro do ônibus as mulheres são assediadas. Então assim, Belo Horizonte precisa olhar para a segurança pública. O senhor falou, né? A Familiar hoje faz parte da base ali da prefeitura. Fica mais difícil de cobrar todas essas questões da prefeitura sendo base? Eu era vice-líder de governo e cobrava, né? O pessoal até achava estranho. Vice-líder é oposição, Wagner, porque uma coisa é cobrar,
Outra coisa é fazer processo de cassação do prefeito. Como na legislatura passada, a coisa estava se desenhando nesse sentido. Então, cobrar é papel do vereador. Estar na base, o vereador não é secretário da prefeitura. Ele tem o poder, dever de fiscalizar os atos do poder executivo. Então, estar na base não significa ausência de cobrança da prefeitura. Então, é a forma que se cobra. Cobrar, porque é um direito, é um dever, e a gente tem que cobrar. Então, estar na base não tem problema nenhum. Eu era vice-líder, fazia audiência pública, o pessoal queria fazer audiência pública contra a estocar. Eu falei, pode fazer, vamos fazer, abre a Câmara, é o lugar que as pessoas têm o direito de se manifestar, não vamos deixar de fazer o que tem que ser feito, simplesmente porque alguém vai ficar melindrado. Aí não dá. Uma das pautas que é cara para o senhor, que o senhor sempre defendeu, é meio ambiente, né? E o senhor tem feito algumas visitas, né, aos parques da cidade. Eu queria que o senhor falasse, assim, dos principais problemas, o que o senhor tem pedido para a prefeitura e o que o senhor tem encontrado. Letícia, parque é um lugar fantástico para a gente ir. Eu estou tendo essa oportunidade de conhecer os 81 da cidade, sabe? Os 81 oficiais. Tem outras lutas na cidade querendo transformar outras áreas verdes em parques. É um lugar de convivência. Os parques, tem parque, tem academia da cidade, sabe? Então acontece atividades também de saúde, as escolas levam os alunos para os parques para fazer atividades, igrejas vão para os parques para fazer oração. Então assim, parque é um lugar de convivência muito importante, mas o parque está sem banheiro, o parque não tem bebedouro, o parque, a quadra não está funcionando, está estragado, o parque não tem segurança, sabe? O parque não tem portaria. Então tem muitos problemas nos parques da cidade e as nossas visitas técnicas têm esse objetivo de mapear essas regiões e aí cobrar da prefeitura que direcione recursos, estrutura para resolver esses problemas. Então esse é o nosso papel dessas visitas e a gente quer todos os parques da cidade estejam em condições adequadas para que as pessoas possam utilizar esses parques, porque senão vira violência. Tem o Parque Dona Clara, lá no bairro Dona Clara, é uma tragédia. Pessoa em situação de rua morando lá. Os moradores denunciaram que tem tráfico de droga lá dentro. Nossa equipe chegou e não entrou, porque ficou assustada com a situação de abandono que está o Parque Dona Clara. E não fica no meio de uma área de risco. Está num bairro ali, vamos dizer assim, de classe média. Então a gente precisa ter um olhar. Eu fiquei satisfeito que o prefeito Álvaro Damião falou por 2 vezes na prestação de contas dele na prefeitura que vai priorizar e cuidar dos parques da cidade. Então já deu uma expectativa boa na gente, né? Mas nós vamos lá apresentar toda essa situação para que realmente isso saia do discurso e aconteça de verdade. Na Câmara, eu pergunto isso, na Câmara Municipal tem alguns debates lá, se parcerias públicos-privadas para poder fazer esse serviço ali de preservação dos parques. O senhor acredita que essa é uma solução ou esses recursos, isso tem que vir da prefeitura mesmo? Não, essa é uma alternativa. Tá? Não é a solução que vai resolver todos os parques, porque às vezes a iniciativa privada pode não ter interesse em determinado parque. Então, nesse caso, a prefeitura tem que entrar. Eu não sou, igual eu te falei, eu não entro na polarização 880. Eu acho que a parceria público-privada ela pode sim ser importante para a prefeitura não dá conta de cuidar de tudo na cidade. Olha a PPP dos centros de saúde. Poxa, todo mundo quer um centro de saúde de PPP nos bairros. Os centros de saúde ficaram bacana, né? Todos os vereadores estão querendo, a comunidade está querendo um centro de saúde desse da PPP. Por que não pode ter uma PPP para os parques da cidade também? Não tem problema nenhum. Agora, a prefeitura estabelece as diretrizes. Tem que ter preservação ambiental, né? Tem que ter isso, bebedouro, tem que ter banheiro, tem que ter... Então, tudo é possível. O PPP é uma alternativa interessante para a gestão dos parques da cidade, sim. A gente falou de alguns outros projetos. Quais que seriam, se fosse elencar, 3 prioridades do mandato do senhor? Olha, hoje nós temos infraestrutura urbana, eu sou um vereador que atua muito em periferia, então a gente busca levar infraestrutura urbana para essas áreas, é uma prioridade. A questão ambiental, como você disse, é uma prioridade do nosso mandato. A gente está em crise climática, eventos climáticos extremos todo dia provocando todo tipo de tragédia no mundo, né? Então Belo Horizonte precisa se preparar para isso. E segurança pública. Segurança pública, volto a dizer, é um tema importante do nosso mandato. Através da Guarda Municipal, a gente precisa fortalecer a presença nas praças, nos parques, nas escolas, no centro de saúde já tem a guarda, mas eu acho que escola, as praças, né, os parques e também o transporte coletivo, né, a gente precisa fortalecer. Então, 3
eu te cito esses 3 como prioridade. Eu lembrei que agora, se eu não me engano, ano passado a gente teve uma onda de calor muito forte. O senhor chegou a apresentar um projeto ali para algumas diretrizes para a prefeitura ali, como home office, algumas questões. Esse projeto o senhor pretende continuar com ele? Vamos continuar sim. Queria que o senhor explicasse um pouco mais. Na verdade, a gente fez uma audiência pública e a gente apresentou também várias sugestões à prefeitura para o enfrentamento às ondas de calor. Home office, para quem pudesse, para quem não pode, os trabalhadores que a gente chama trabalhadores a céu aberto, por exemplo, os garis, o pessoal da construção civil, que fossem feitas ali ações para hidratação, questão do banheiro, da hidratação, tivessem regras no período de onda de calor. Mas qual o resultado prático que a gente teve na legislatura passada sobre isso? Foi a liberação de águas em eventos também. A gente teve aquela tragédia no Rio de Janeiro, uma jovem morreu, né, por causa do calor extremo no show da Taylor Swift, e aqui a gente alterou a legislação municipal para que os organizadores de evento liberassem a entrada de água para hidratação pessoal, para você poder entrar com sua garrafinha de água num show que muitos proibiam, né? Ou então ele tem que liberar bebedouros e água gratuita. Então a gente conseguiu avançar no ano passado e agora provavelmente teremos novas ondas de calor e a gente vai continuar cobrando a prefeitura as medidas possíveis aí para garantir que as pessoas tenham, nesse período, uma qualidade de vida. O senhor tem uma trajetória de sindicatos, de servidores, a gente tem visto agora o Sindibel cobrando ali uma recomposição da prefeitura. Queria perguntar se o senhor está acompanhando essa discussão, de como que está isso, se tem espaço ali para que a categoria tem pedido. Sim, eu estou acompanhando todos os sindicatos, todas as categorias, e eu falo com todas as lideranças dos sindicatos. Não precisa pedir meu apoio. Né? Isso a prefeitura sabe, todos os vereadores sabem. Se o sindicato me pedir, do jeito que o sindicato pedir, eu estou votando. Então aí tem pautas, Letícia, que é independente de ser base de governo. Já avisei, se for questão do sindicato, eu voto do jeito que o sindicato quiser. Então todas as lideranças estão sabendo. Na hora que precisar, eu estou na presidência da Comissão de Administração Pública também, que é a comissão que trata da maioria das questões do funcionalismo. Os sindicatos estão conversando, estão negociando com a prefeitura, estão fazendo assembleia, está na fase lá de negociação. Se precisar da Câmara, o Wagner é um aliado. Vamos caminhando já para o final, eu queria perguntar dos planos para o senhor. Em relação a 2026, 2028, muito tem se falado do senhor se lançar como deputado estadual. Quais são os planos do senhor? E isso envolveria ali uma mudança de partido? Como que fica toda essa questão? Então, Letícia, a gente tem que trabalhar muito pela cidade, mas não vou ser hipócrita aqui de ficar desconversando sobre isso. Nós temos um projeto, já que não é novidade, desde que eu entrei na vida partidária. O nosso grupo, o grupo do sindicato, as pessoas que nos acompanham, sabem da nossa pretensão, desse grupo, que não é só eu, de disputar a eleição a deputado estadual. Já disputei na última em 2022 e pretendemos sim disputar novamente em 2026. Não sei ainda sobre qual partido. Estou conversando com o PV, estou respondendo lá processo. Então, a questão partidária ainda a gente não está pensando nela. Então, estamos construindo alianças, apoios, né, conversando com muita gente, para se a gente tiver viabilidade, sim, sairmos a candidata em 2026 a deputado estadual. Mas seria dentro desse escopo ali da familiar ou também dentro desse grupo de conversa, dessa candidatura também? É possível, essa possibilidade também está colocada. Né? Eu não tenho como mudar de partido, né? E se o meu partido não me quiser, eu vou conversar com outros partidos. Mas ainda está muito, essa discussão sobre partido ainda nem está acontecendo. Né? Primeiro, fazer a nossa defesa no PV, trabalhar muito como vereador, mas pretendemos sim disputar ano que vem, se a gente tiver viabilidade. Vereador, obrigado por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vindo, volta mais vezes. Obrigado a você, Letícia, todo mundo que acompanha aqui o Jornal Tempo. Estamos sempre aí à disposição de vocês. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e no portal otempo.com.br.